Existe uma crença em relação ao funcionamento das bombas que é errada e acaba limitando um recurso muito importante. Uma das dificuldades no uso das bombas é a partida, já que a aceleração acontece com carga e por isso a corrente se torna muito alta. Esse é um problema que costuma ser ainda maior nas bombas que são instaladas no interior, porque é onde normalmente já se tem mais dificuldades com queda de tensão. E por conta dessa corrente adicional da partida, se tem uma queda de tensão adicional também, e isso faz com que, em muitos casos, a partida do motor fica impossível. A situação é tão crítica, às vezes, em relação à queda de tensão, que é impossível partir o motor. E para explicar essa crença equivocada, eu vou fazer uma analogia. Imagina uma máquina de moer carne dessas que tem uma rosca sem fim aqui dentro. Se você utiliza uma peneira mais grossa, o esforço que vai ter que ser feito ele é menor. Se utiliza uma peneira mais fina aqui na frente, você vai ter que fazer mais força aqui nessa manivela para poder movimentar, para poder girar, mas o alimento acaba saindo um pouco mais fino, né? Seja a carne, seja qual for o alimento, ele vai sair um pouco mais fino, mas o esforço aqui ele vai ser maior com uma peneira mais fina. Se chegar no extremo aqui de ser tão fino que seja basicamente um tampão aqui na frente, você nem vai conseguir movimentar essa alavanca aqui de tão pesado que vai ficar, nem vai ser possível de movimentar. Isso considerando que tem alimento aqui dentro, né? Agora voltando para a bomba, o que se pensa normalmente, e é uma crença equivocada, é que se você aumentar a restrição na saída da bomba, vai aumentar o esforço do motor para poder movimentar todo o conjunto, assim como acontece na máquina de moer carne. Mas é justamente o contrário. E é justamente o contrário do que acontece na máquina de moer carne, considerando bomba centrífuga. Eu já vou falar sobre as bombas de deslocamento positivo também. Estrangular a saída de uma bomba centrífuga é uma forma de diminuir o esforço de todo o conjunto e, consequentemente, o motor ele vai ter menos carga, ele vai ter menos consumo e menos corrente também. É lógico que isso vai diminuir a vazão da bomba, o fluxo de água, então nem sempre isso vai poder ser feito porque a sua aplicação pode não permitir essa restrição, isso em uso contínuo. Mas a grande sacada está na partida da bomba. A partida é o momento mais crítico, né? E quase sempre, considerando uma bomba centrífuga, você vai poder restringir parcialmente a saída dela para diminuir a carga no motor e, consequentemente, diminuir também o esforço para acelerar todo o conjunto. É importante que esse estrangulamento seja na saída, porque se for na entrada você pode ter problemas com cavitação. Então, o estrangulamento tem que ser feito na saída. Em relação à corrente de partida, ela dura até o motor atingir mais ou menos 85% da velocidade nominal. Como eu já falei no vídeo onde eu trago 4 fatos importantes sobre as partidas diretas. Eu vou deixar o card aqui em cima para quem quiser assistir. Por mais elementar que possa ser uma partida direta, existem várias informações importantes para quem trabalha com esse tipo de acionamento, e por isso eu gravei esse vídeo então com 4 fatos importantes sobre as partidas diretas, e depois eu gravei um outro vídeo com mais 4 fatos interessantes sobre as partidas diretas, e eu vou deixar o card desse segundo vídeo aqui também. Então a corrente ela fica alta e, consequentemente, a queda de tensão também fica alta até o motor atingir cerca de 85% da velocidade nominal. Isso significa que quanto antes o motor acelerar, menor o impacto da queda de tensão. E apesar de eu ter citado essa informação, esse percentual de 85% no vídeo onde eu falo sobre partida direta, isso é válido para a partida estrela-triângulo, para soft starter também. Inclusive, no caso da soft starter, esse estrangulamento ele pode ser uma condição para que o motor consiga partir. Se você escolher uma soft starter com a corrente muito próxima, com a capacidade muito próxima da corrente nominal do motor, pode ser que, dependendo da condição, ela não consiga partir esse motor. E aí você vai ter que estrangular a saída, é uma condição, em muitos casos, para que você não tenha que escolher um outro modelo com maior capacidade e pagar mais caro por isso. Então tá claro que estrangular a saída é uma ferramenta muito importante para partir alguns motores que de outra forma não seria possível. Ou ainda diminuir os efeitos negativos dessas partidas, né? Já que existe todo um esforço mecânico, um aumento da corrente, uma queda na tensão. Então dá para amenizar esses efeitos negativos, mas nem sempre é possível estrangular a saída da bomba. Isso acontece em casos onde existem muitas partidas, a bomba ela parte com alguma frequência e aí não dá para ficar abrindo e fechando o registro cada vez, abrindo e fechando válvula, ou quando o acionamento é automático, também não dá para ficar indo lá fechar uma válvula. Então, nesses casos, não é possível utilizar essa ferramenta, né? Outro caso é quando a sua bomba ela não é uma bomba centrífuga, é uma bomba de deslocamento positivo. Aqui eu tenho 3 exemplos de bombas com deslocamento positivo e, ao contrário das bombas centrífugas, se você reparar, o deslocamento de água aqui ele é sempre o mesmo, né? Se a bomba der uma volta completa, aqui na saída a gente vai ter sempre uma mesma quantidade de água. Diferente de uma bomba centrífuga, né? Ela vai deslocar mais água, a vazão dela aumenta se você tiver menos restrição, enquanto que a vazão diminui à medida que você tem mais restrição. Seja por conta de um cano mais fino, por exemplo, seja por conta da altura que essa água vai ser deslocada, né? Então, na bomba centrífuga, nem sempre a quantidade de água na saída vai ser a mesma. Você tem uma variação da quantidade de água na saída de acordo com as restrições.
Enquanto que nas bombas de deslocamento positivo, como é o caso dessa aqui de engrenagem, bomba de lóbulo também, repara que a quantidade de água que sai aqui é sempre a mesma quando se tem uma volta completa, né? Então você consegue, nesse tipo de bomba aqui, uma precisão muito grande na vazão. O quanto de água que está saindo, você consegue ter uma precisão sempre relacionado com a quantidade de rotações, aqui a quantidade de voltas que essa bomba faz, né? Aqui na bomba de palhetas também. E você tem também uma possibilidade de criar uma pressão maior, coisa que na bomba centrífuga não é possível, né? Nas bombas centrífugas, elas criam sim certa pressão, mas esse tipo de bomba aqui, com deslocamento positivo, se tem uma possibilidade de criar pressões muito mais altas, né? Nesses 3 exemplos aqui, eu não tenho uma bomba pistão, por exemplo. Bomba pistão é muito utilizada em jato, né? É o mesmo princípio de pistão de motor, até por isso que o barulho que uma bomba pistão faz é um barulho parecido com o de motor a combustão, né? Porque o princípio é o mesmo, é um pistão se deslocando linearmente e pressionando a água. Nós temos também um exemplo que não está aqui, que seria parecido com o que é a máquina de moer carne, né? Existe bomba com um mecanismo parecido aqui, e então o mecanismo ele roda e acaba empurrando água. Tem com uma dessas roscas sem fim, tem com mais de uma também, trabalhando em conjunto, né? E nesse caso dessas bombas aqui de deslocamento positivo, essas que eu citei, elas não podem ter a sua saída restringida. Se você tiver restrição na saída, vai aumentar a pressão e aumentar o consumo do motor, aumentar a corrente dele também. Então, nesses casos, não serve. A restrição na saída é para as bombas centrífugas, que são as bombas mais utilizadas aí nos casos de irrigação, que é onde se tem muito problema de queda de tensão na partida, e enfim, uma série de outras aplicações aí também, as bombas centrífugas elas acabam sendo mais encontradas. E quando você não pode restringir a saída, seja por conta da utilização de uma bomba de ação positiva, ou uma bomba centrífuga que aciona automaticamente, ou algo nesse sentido, em que não dá para ficar restringindo a saída da bomba, aí você vai ter que partir para um inversor de frequência. Olha esse gráfico aqui, onde se tem o consumo do motor com relação ao fluxo de água. Eu tenho aqui alguns exemplos, eu nem vou entrar em detalhes aqui em todos, mas seria esse primeiro aqui, que é esse aqui, né? Fazendo uma restrição na saída. Eu tenho também o bypass, que é essa linha aqui de cima, que é criar uma tubulação em paralelo, né? Com o registro também. Mas eu não quero discutir isso aqui. Tem a possibilidade de ligar e desligar essa bomba. Esse gráfico aqui ele está falando de consumo, então tem essa opção aqui de liga e desliga da bomba, porque é uma opção para diminuir o consumo, né? Inclusive essa linha com as bolinhas aqui. Então é uma forma de reduzir o consumo. Mas o que eu quero falar é da possibilidade de partida. Então uma das possibilidades é a restrição, que é essa linha aqui, né? Olha só, à medida que eu vou diminuindo o fluxo, olha como a potência vai caindo. Tá vendo? Então, se eu tenho, por exemplo, 40% de fluxo, eu vou ter aproximadamente 90% de consumo. Se eu diminuir aqui para 20% de fluxo, eu já caio para mais ou menos 80% de consumo. Mas isso aqui é uma aproximação, você vai ter, de acordo com a sua aplicação aí, vai ter alguma variação nesse sentido, né? Existem casos, inclusive, que o consumo aqui ele nem cai quando você tem uma restrição na saída, mas para a maior parte dos casos aqui, via de regra, você vai ter algo parecido com isso. Quando você utiliza um inversor de frequência, olha só, o inversor de frequência, como ele varia a velocidade da bomba, você consegue ter uma diminuição do consumo extremamente grande. Olha só, se eu tiver 60% do fluxo, eu vou ter aproximadamente 40% do consumo. É muita economia, é muita redução, e isso serve para redução de consumo por si só. O inversor ele se paga em pouco tempo nesses casos em que se consegue variar o fluxo justamente por conta da economia de energia, mas se tem também uma diminuição drástica na corrente de partida, inclusive porque se parte com uma velocidade menor, com uma frequência menor no inversor, e aí só por esse fato, se você criar uma rampa de aceleração mais longa, você já vai ter uma corrente muito, muito menor na partida, né? E ainda considerando essa diminuição na carga também, você consegue uma corrente de partida muito baixa, uma corrente de partida que não vai ser várias vezes a corrente nominal, como acontece em outros casos. Então, utilizando um inversor, a Brasiltec inclusive oferece inversores, eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. Você consegue atender todos os tipos de bomba, basicamente, e não só isso, você consegue também variar o fluxo de água e, consequentemente, variar também esse consumo, que cai drasticamente. Olha só, com 80% de fluxo, ainda é muito fluxo, eu tenho 60% do consumo. É muita economia de energia e o inversor, como ele consegue variar a velocidade, você consegue manter a pressão estável. Com o inversor de frequência, você consegue definir uma pressão desejada
e o próprio inversor entende quando ele precisa acelerar e quando ele precisa reduzir a velocidade. E isso eu ensinei num vídeo anterior aqui do canal. Eu falei tudo o que você precisa fazer no inversor de frequência para trabalhar com um transdutor de pressão, lendo a pressão do sistema, e o inversor regulando então a própria velocidade para que essa pressão ela seja mantida. Se você tem interesse em aprender como isso foi feito, acesse esse vídeo, eu vou deixar na tela final do vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like para me permitir continuar gravando aqui para o canal. Comenta também o que você achou, o que você aprendeu, se foi algo novo ou não. E, por favor, quando você for comprar materiais elétricos, considere comprar com a Brasiltec, porque ajuda demais aqui no meu trabalho.